Aqui no Centenário eu narrei a vitória do Caxias, 4-2 sobre o Londrina, e eu vou falar um pouquinho sobre as minhas impressões dessa partida, saudando o nosso parceiro Périco Auto Center, o melhor das películas 3M está na Périco. Chama no WhatsApp 54 981 34 0798. A Périco tem tudo o que o seu carro precisa para ficar completo, Sinimbu 478 em Lourdes. Bom, o negócio é o seguinte, você que está nesse vídeo não pode esquecer de deixar o like e, óbvio, se não é inscrito, inscreva-se no canal e ative as notificações. Caxias 4-2 sobre o Londrina. Sabe que na arrancada do jogo, na transmissão da Rádio Caxias, eu falei para o Rafael Balgart, olha, é cedo, são 6 minutos, mas parece que está imbuído de praticar a lei do ex, aquela que não falha nunca, a única lei que funciona no Brasil, o Calisson, que jogou no Londrina e é atacante titular do Caxias. E não é que... eu acho que eu estava certo, né? Porque ele fez 3 gols e chamou a responsabilidade toda do ataque do Caxias para ele. Fez o primeiro, o segundo e o terceiro. O terceiro foi uma pintura de gol, um chute no ângulo, cruzado assim. E poderia ser uma vitória até mais fácil. E eu falo pelo aproveitamento do Cálice, o aproveitamento ofensivo do Caxias. Mas o Caxias acabou sofrendo 2 gols no primeiro tempo. O primeiro gol sofrido logo após a marcação do primeiro. O Caxias já sofreu o gol de empate, o gol do Cariús de cabeça. E depois de fazer 3-1 ainda teve um alto gol, né, um gol contra do Eduardo. Segundo tempo, foi um segundo tempo em que o Caxias administrou o resultado. O Londrina demorou bastante o seu técnico Claudinei Oliveira a mexer no time. Ele mexeu pela primeira vez só aos 32. Então ficou um jogo mais afeição para o Caxias, que já estava reoxigenando a equipe, com mais afeição para o Caxias ir construindo o seu resultado, ou pelo menos ir segurando aquele resultado que já era favorável. E foi nessa, até que chegou naquela situação do jogo ali pelos 35, que o Caxias começa a se retrair. O técnico começa a chamar o time adversário para o seu campo para contar que o contra-ataque resolva para o Caxias. Resolveu. O Caxias, aos 48, acabou marcando o seu 4º gol numa roubada de bola do Pedro Cuiabá no campo de frente, servindo ao Gustavo Nescau, que teve alguns metros para correr até chegar na entrada da área e queimar o goleiro, fazendo 4-2 para o Caxias. O Caxias, eu falei em algum momento que ele traz respostas a algumas perguntas, algumas dúvidas que esse time gerava. A principal delas é como que o Caxias iria se portar diante de um adversário melhor. Porque ele pegou o Floresta, aqui na estreia. Floresta que é um time mais ou menos, até está chegando no G8, Floresta surpreendendo, mas não é assim dos times mais fortes da competição. Ganhou do Guarani, que estava em crise, veio com um técnico interino aqui, com o Marcelo Cordeiro. Havia ganho do próprio Figueirense, fora de casa, é importante isso, mas um Figueirense também em crise técnica, e num jogo de muita eficiência do Caxias, que até não fez um jogo exemplar lá em Florianópolis. E por fim, uma vitória que tinha sido construída diante do Floresta, que é uma equipe que decepciona nesse campeonato. Agora, contra um postulante, o Caxias enfrentou o São Bernardo fora de casa e acabou perdendo o jogo no último minuto, mas num jogo que não foi bom do Caxias. O Caxias enfrentava aqui no Centenário uma das equipes, sim, candidatas a G8 e, por que não dizer, para brigar por acesso. E vendo o jogo aqui, eu acho que a impressão que a gente tinha em relação a isso não estava equivocada. É um bom time, o Londrina. E nós vimos o Caxias conseguir, em algum momento do jogo, ter uma criação ofensiva expressiva. É óbvio que não dominou o jogo todo, porque é um bom adversário, Londrina. Acho que algum cuidado defensivo tem que ser redobrado no Caxias. Sofreu 2 gols infantis, um cruzamento muito bem feito, mas onde a bola estava mais para a zaga e para o goleiro. Tem mérito o ataque? Tem, mas tem algo a corrigir no posicionamento defensivo, e um gol contra, que sofreu o Caxias. Mas ofensivamente o Caxias consegue se impor jogando no Estádio Centenário, e é essa a outra dúvida que tem, e essa sim talvez seja respondida no próximo jogo fora de casa contra o Botafogo da Paraíba em João Pessoa. Por que o Caxias fora de casa não consegue ter essa imposição que tem no Centenário? O bom é que hoje mais uma vez teve boa atuação, Calisson jogando bem, Iago participando bem,
Eduardo Melo nem tanto, assim, participou, mas não foi determinante, não deu uma grande contribuição, centroavante jovem. Nescau, que entrou no segundo tempo, em pouco tempo, aliás, de jogo, conseguiu fazer um gol. Trabalho de meio campo do Caxias funcionando em casa, com o Vini, com o Thomas Bastos e o Pedro Cuiabá, e o sistema defensivo com alguns pontos, como disse, a ser corrigidos. Mas na média do Caxias, foi uma boa atuação, uma boa vitória, e uma vitória que dá o recado de que mesmo contra os bons times, o Caxias consegue prevalecer em casa, consegue se impor em casa. E dá mostras, já com 15 pontos, de que ele tem tudo para conseguir se classificar no G8 e aí depois, num segundo momento, ir na busca pelo acesso.